Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego e hoje eu tenho um vídeo um pouquinho diferente do que a gente está habituado aí sobre técnicas de fazer orçamento, mas hoje eu quero contar um pouco sobre a minha carreira de orçamentista, porque isso é muito importante também para quem aí está em dúvida sobre a carreira, se é isso mesmo, se está em dúvida se quer começar como orçamentista. Então hoje eu vou trazer a minha carreira, como é que foi. Não é perfeita, não é a melhor, não é a pior, é apenas a minha carreira e espero que isso ajude vocês aí a decidirem, a entrarem para fazer serem orçamentistas, né? Vamos tratar como orçamentista. Então, vocês estão vendo aqui, estou até num cenário diferente, estou aqui com uma roupa mais tranquila, mais em casa, estou no sofá de casa, então vou mostrar para vocês aí como foi desde o do meu princípio como orçamentista até onde eu estou hoje. Hoje eu trabalho como BIM Manager, mas também faço orçamentos, também faço gestão de projetos, então toda a base de conhecimentos que eu tenho me ajudou muito, me ajuda. Então vamos lá, vou começar aqui. Eu fiz até uma listinha para me ajudar aqui, porque afinal é desde 2014, né? São 6 anos aí, 7 anos já quase que eu trabalho como como orçamentista, tá? Então, como é que foi no início? No início, um fato curioso, né? A entrevista de emprego que eu fui fazer para a vaga, que era de orçamentista, eu falei para a recrutadora, que era engenheira, responsável do setor, eu fiz um teste, depois fui lá falar com ela. E aí eu falei que eu não gostava de construção civil. É um fato curioso, porque na época eu não sabia nem me comunicar direito, tá? Estava fazendo graduação ainda de engenharia civil, mas o que eu queria dizer naquela época é que eu não gostava da construção civil como ela era, tá? Mas eu não sabia dizer isso, não sabia dizer dessa forma. Então, já anota aí uma das primeiras dicas que eu vou dar. Gente, procurem saber se desenvolver pessoal e profissionalmente, tá? Comunicação é muito importante, principalmente na nossa área de engenharia civil. Nós somos um pouco travados com relação à comunicação, tá? E isso nos atrapalha bastante. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dizer que eu não gostava, né, de construção civil. Na época não me chamaram para aquela entrevista, eu imagino que isso tem a ver com isso também, não sei, não me deram feedback. Mas acontece, né, que 3 meses depois me chamaram para aquela mesma vaga. Eu acho que a pessoa que começou lá não deu certo e que tinha entrado naquela entrevista e eu comecei a trabalhar como auxiliar, né, na época, trabalhando no orçamento de um aeroporto, não é um orçamento de R$ 500 milhões. Eu na minha vida nunca vi tanto dinheiro, nunca tinha visto tanto dinheiro, assim, imaginado tanto dinheiro. Então as cotações me surpreendiam, fazer cotação de ACM, era R$ 1 milhão de ACM, estrutura metálica era uma coisa absurda, sabe? Muitos serviços que eu nunca tinha visto. Então foi um desafio bem legal, assim, logo no começo. E aí, continuando, né? Após, né, eu comecei isso em setembro, então lá por início de dezembro, essa orçamentista, que era engenheira, estava lá há 8 anos na empresa, então passaram-se 3 meses, ela tirou férias, ficou 2 meses de férias, e quando ela retornou, ela foi desligada da empresa, porque a empresa estava passando por um processo de, de reestilização, né? Estava sendo reestilizada, a gente entrando, a gente saindo, então acontece que eu fiquei como responsável, né, daquele departamento de orçamento, para terminar, inclusive, aquele orçamento do aeroporto que a gente estava fazendo. Falo para vocês que não foi uma decisão das mais acertadas, né? Porque eu sou muito sincero em dizer que eu não estava pronto para assumir aquele desafio, né? Só que eu disse sim, né? Eu falei, vamos lá, vamos em frente e eu vou fazer o possível aqui para dar conta desse negócio. Aí foi um desafio bem grande. Foi aí que a gente fez esse orçamento em parceria com uma outra empresa que a gente estava participando em consórcio, uma obra pública. Efetivamos esse contrato, então só aí já foi, né, R$ 500 milhões num contrato só. Meu primeiro trabalho aí que eu ajudei a trabalhar fazendo esse orçamento. Foi muito legal, né? Muito desafiador para mim, mas muita coisa eu não sabia, né? Não sabia o que estava fazendo direito, eu copiava algumas composições e sabe, ia
mais no achômetro do que na técnica, né? Então, por isso que eu falo que é uma decisão um pouco arriscada. Depois, o que aconteceu, né? Passou que eu assumi esse departamento de orçamentos e eu me transformei na minha equipe, né? Acho que o pessoal de orçamento se identifica com isso, tá? Sabe, tem essa parte de equipe, é uma pessoa sozinha que faz orçamento e chuta escanteio, corre, cabeceia, marca o gol, comemora, ainda acaba sendo o próprio juiz que marca que deu o gol mesmo. Então é mais ou menos isso. Eu acabei fazendo aí, sendo minha equipe, tive alguns estagiários no decorrer, mas eu cheguei a fazia 5 orçamentos por mês, 5 orçamentos diferentes de obras grandes, era assim um volume de uns 100 milhões de reais em obras por mês, assim, circulando, sabe? Foi um desafio grande, foi uma época que eu me desenvolvi muito, né? Um crescimento gigantesco, mas sempre assim, correndo atrás, buscando as melhores técnicas que eu consegui. Aí depois eu ingressei numa pós-graduação de engenharia de custos pelo IBEC, onde eu consegui aprender muita coisa, mas a parte que me chama mais atenção foi que eu comecei a ver outras coisas além, né, do orçamento de obras. Comecei a olhar para o planejamento de uma forma diferente e a questão de desenvolvimento pessoal e profissional que me pegava bastante, né? Foi aí que eu comecei a minha jornada de transformação bem lenta, né? E acabou que hoje eu acelerei ela em 2020 para cá, eu acelerei muito. Então teve essa parte de desenvolvimento profissional na pós-graduação que foi muito boa, né? É, da minha carreira inteira, gente, eu, né, cheguei a fechar aí, converter de orçamento para obra, né, ganhar o contrato lá e tal, mais de 300 mil metros quadrados de obra. Então é bastante coisa, isso fechou mais de 1 bilhão de reais. Bom, uma obra só deu meio bilhão, né, então a gente participava de obras grandiosas aí, devido ao volume, ao tamanho da empresa que eu trabalhava. Mas foi então que eu solicitei, né, que eu fosse para a obra, trabalhar numa obra, não como engenheiro executor responsável, residente, mas sim como ser alguém para auxiliar, um engenheiro de back-office, para auxiliar e para verificar se aquilo que eu estava prevendo dos meus orçamentos estava acontecendo mesmo, né? Porque eu não conseguia nem fazer visita técnica, né? Como eu era uma equipe, eu sempre solicitava, precisa fazer visita técnica, precisa fazer visita técnica, né? Teve até um caso assim, não vamos fazer visita técnica porque vai gastar dinheiro. Isso acontece muito nas empresas, tá, gente? Vai gastar aí, mas que gaste 5 mil reais. Acontece que nessa obra, uma obra em específico, não foi gasto, não foi investido, né? Vamos melhorar essa frase, não foi investido na visita técnica. E chegando lá, para acessar o local da obra, tinha que passar por uma pontezinha. E essa ponte não suportava os caminhões de carga, de concreto, de materiais para chegar à obra. Resultado, precisou gastar 400 mil reais para fazer uma ponte de concreto nova. E o contratante falou, ó, vocês assumiram a responsabilidade quando assinaram aquele termo de ciência, né? Então, outra dica, visita técnica, gente. Façam, insistam, falem dos riscos. É muito importante fazer visita técnica. É um gasto. Se a empresa olha como um gasto, ok, mas é um investimento. Tá? Você investe aí, que seja 5 mil reais para fazer uma visita técnica, ficar 2 dias no local para ver as questões da obra, para ver o mercado, ver como é que é a questão de mão de obra, se vai ter alojamento para levar gente de fora, todas as questões envolvidas numa construção, né? Forcem para fazer isso, tá? Isso é uma dica importante aí que eu aprendi no decorrer. E aí eu fui para a obra. Chegando na obra, gente, eu constatei que, logo na fundação, constatei que as composições que eu fazia de fundação já estavam erradas, sabe? Era a hélice contínua que a gente estava fazendo e a mão de obra auxiliar para fazer a retirada de sola, ali quando a hélice está escavando, para fazer a colocação de armadura, eu considerava, não me lembro de número de cabeça exatamente, mas eu considerava mais ou menos uns 3 auxiliares para fazer esse serviço. A obra que a gente estava, o mestre, o engenheiro residente, eles colocavam 3 auxiliares mais 3 oficiais, então totalmente diferente do que eu tinha estimado. Pronto, aí eu já comecei a perceber, pois é, não adianta teoria, porque é a prática que dá aí as nuances de como é um orçamento. Então aí mais uma outra dica e uma constatação, né?
Primeiro, uma constatação. E muitas empresas colocam o pessoal recém-formado para fazer orçamento de obras. Foi o que aconteceu comigo, acontece com muita gente. Acontece que quem é recém-formado não tem a vivência de obra, muitas vezes não tem a vivência de obra, não sabe como que assenta a alvenaria, não sabe como faz a fundação, não sabe como é que faz uma escavação, né? Então é muito complicado colocar alguém sem experiência em execução para fazer o orçamento. É o mesmo que está ocorrendo com o pessoal que está fazendo modelagem BIM. A pessoa sabe mexer na ferramenta de modelagem, mas ela não sabe como aquilo deve ser construído. Não sabe aquilo que é pertinente à construção, ao processo de construção. Então, a dica é, pegue experiência em obra, em construção, para depois fazer orçamento quando possível, tá? Não fala, eu não estou pensando, eu vou fazer orçamento. Tá? Orçamento, você precisa de um conhecimento diferente daquilo que, por exemplo, fazer projeto, se bem que fazer projeto também seria necessário ter conhecimento de obra. Então, o conhecimento de obra é fundamental em todas as áreas da construção. Tá? E aí, agora, por último, né, depois de um tempo, eu me desliguei dessa empresa, terminei aquela obra, passei a ser engenheiro residente, me desliguei daquela obra, e por último, agora eu estou usando BIM para fazer o orçamento de obras, né? Então, acabou o uso de planilhas com formulazinhas para calcular, mede o comprimento da parede, aí faz vezes a altura, desconta os vãos. Não, já faço a modelagem, extrai os quantitativos, estou utilizando o Orça Fácil, o Orça BIM, com integração direta no Revit, então é uma funcionalidade muito boa, estou tendo grandes resultados. Para fazer um orçamento acaba sendo muito bom e muito confiável, porque aquilo que você modelou é aquilo que vai ser quantificado. Então, a mensagem que eu queria deixar é essa, pessoal. Mesmo diante das dificuldades assim que a vida vai nos impondo, né? Na vida profissional, por exemplo, a gente tem que enfrentar. Eu poderia ter me congelado e falar, não posso ir para frente, não consigo. Mas eu disse sim lá quando eu falei, vocês vão assumir o orçamento. Ok, vou assumir o departamento de orçamento. Na verdade era eu e mais uma engenheira, mas no final ela acabou cuidando de uma outra parte, ficou só eu na minha equipe. E aí, mais e mais, estudando, muitos estudos, muitas noites, virado muitas noites. Eu lembro que de um feriado de 7 de setembro, que eu fiquei o feriado inteiro e fui parar só às 4 horas da manhã quando eu terminei o processo. Cheguei no outro dia, a licitação tinha sido suspensa, né? Poxa vida, isso aí é dose, porque eu perdi um sono lascado e no final não tive não pude entregar nada, porque não teve orçamento, não teve a licitação. Então, são muitas peculiaridades aí para o orçamentista. Para quem está começando agora, minha dica é assim, use BIM, né? Às vezes compensa mais fazer a modelagem para você fazer o orçamento do que ficar fazendo extração de quantidades de uma forma equivocada, uma forma manual, que demora, que precisa de interpretação, que vai dar erro. Faça por modelagem BIM que você vai ter muito sucesso. Beleza, gente? Essa foi a minha história, tá? Um pouquinho dela, da minha história como orçamentista. Espero que sirva de inspiração de alguma forma para vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixe aí nos comentários, tá? E nós nos vemos aí nos próximos vídeos. Vamos voltar com vídeos mais técnicos, vamos falar sobre modelagem e orçamento, né? Modelagem BIM e orçamento de obras. Beleza, gente? Nos vemos por aí. Valeu!